Olá, tudo bem com todos? Hoje estamos aqui em mais uma gravação do nosso podcast do mestrado e estamos com 3 grandes convidados. Nós temos o Lucas, que está saindo do mestrado, está quase na qualificação não, na defesa. Fica calmo, tá? Segura o coração, porque a defesa ela vai ser tranquila. Você já concluiu todos os créditos, Lucas. Então, isso é o mais tranquilo, tá? Só se preparar bastante. E temos aqui também a Paula. A Paula também é psicopedagoga, nem isso, Paula? Psicopedagoga. E também deve estar com muitas curiosidades para fazer para você, que a Paula entrou agora, no início do ano, então ela está aí bem fresquinha no nosso mestrado. E nós temos também um convidado muito especial, que é o Felipe Portugal, que é o nosso aluno da graduação em enfermagem. Ele já é advogado, resolveu mudar, né? Dar um avanço aí na profissão. E o Felipe sempre disse que queria muito fazer o mestrado, então eu o convidei para poder estar aqui conversando com 2 pessoas que já estão dentro do mestrado para algumas curiosidades. E para a gente começar, eu vou falar um pouquinho aqui do nosso currículo do Lucas, né? Lucas Lima Teixeira. Lucas Lima lembra um artista aí, um cantor, né? Meu primo. Isso aí. O Lucas, ele é pedagogo, especialista em psicopedagogia, psicomotricidade, neuropsicopedagogia, ludopedagogia, docência do ensino religioso. Olha, temos muita coisa para conversar aí. Metodologia do ensino de sociologia e filosofia. Adora filosofia. Pedagogia hospitalar. Aí, olha, Felipe. Olha, bacana, legal. Neuroeducação, gestão e coaching educacional, educação à distância, educação inclusiva e atendimento educacional especializado. E mestrando em ensino em ciências da saúde e do meio ambiente. E o ano que vem vai estar aqui como egresso e já no doutorado, hein, Lucas? Se Olha Deus lá. quiser, eu quero. Muito bem. Felipe, você poderia apresentar para a gente a Paula? Claro. Quem é a Paula? Bom, gente, a Paula é uma profissional na área da educação há mais de 3 décadas que ela se dedica a esse setor. Tem atuação em Volta Redonda como diretora escolar há mais de 20 anos, no Centro Municipal de Educação Infantil Monteiro Lobato e coordena do 6º ao 9º ano, na Secretaria Municipal de Piraí, né, Paula? Isso. Ela possui formação sólida em pedagogia pelo Centro Universitário Geraldo de Biasi, com pós em gestão escolar e cursando mestrado aqui na FOA. Além do trabalho nas instituições, também atua realizando consultoria para a Secretaria de Educação em municípios da região sul-fluminense, abordando temas relacionados à educação infantil, alfabetização e gestão escolar. Ela contribui também para a formação de crianças e jovens e está sempre em busca de novas oportunidades para impactar positivamente no sistema educacional. Uau, isso que eu tô aqui, bonito, currículo bonito. Exatamente, por isso que você está aqui. Exatamente. Que legal. Então vamos começar essa nossa roda de conversa. Paulo, você tem alguma curiosidade aí para a gente poder ver com o Lucas, conversar um pouquinho com o Lucas? Então, separei aqui algumas coisas para a gente conversar hoje, né, Lucas? Ele já falou assim, pode conversar, porque eu gosto de falar bastante. Eu falei, então, estamos no lugar certo. Como que foi, Lucas, o processo de escolha do seu tema de dissertação e quais os desafios que você encontrou ao longo da sua pesquisa? Vamos lá. Eu acredito que todos os estudantes do mestrado vão passar por essa dificuldade de delimitar o tema da sua pesquisa. Porque no início do projeto, nós pensamos em N possibilidades. Mas à medida que as aulas vão acontecendo, e esse relato é recorrente, nós sempre queremos mudar, né? O que eu vou pesquisar? E o engraçado é que os professores nas aulas sempre nos provocam, né? Sempre o que nós vamos fazer. Então, como foi a escolha deste meu tema atual? Eu atuava no município de Barra Mansa, numa escola especializada em surdez. Então, o meu cotidiano era Libras de manhã o dia inteiro, e eu adoro Libras. Só que me chamou a atenção é que eu tinha alguns alunos, né, que tinham uma deficiência intelectual.
E quando eu fui me debruçar nas literaturas, tinham poucas pesquisas sobre a pessoa com deficiência intelectual no 6º ao 9º ano, que é onde eu atuava. Então, o meu projeto inicial começou aí. Foi o que me fez ser aprovado no mestrado. Você entrou no mestrado com essa proposta. Com essa proposta de pesquisar deficiência intelectual no 6º ao 9º ano. Vamos ver que nós desconstruímos essa ideia. Vamos ver o que aconteceu nessa trajetória. O que aconteceu nessa trajetória? Enquanto pedagogo do Unifoa, que eu trabalho no CAIP, que é no Centro de Aprendizagem e Inovação Pedagógica, quando eu fui ver a quantidade de autistas que estavam adentrando no ensino superior, isso me chamou a atenção. Quando eu fui fazer, quantificar esses números, que hoje atualmente nós temos 11 autistas na instituição e praticamente um em cada curso, eu falei, o que está acontecendo? E por que isso abrilhantou os meus olhos? Porque alguns anos atrás, você que é educação já sabe muito bem, né? Os alunos iam até o 9º ano e aí a gente fazia uma interrupção desse currículo. Ou seja, ele para a sua trajetória no 9º ano. Mas com as políticas de inclusão, de acessibilidade, esse aluno ele começa a galgar novos espaços. Então, ele vai para o ensino médio e hoje ele está chegando no ensino superior. E foi assim... O que está acontecendo aqui nesse cenário? E aí, hoje, a minha pesquisa é sobre políticas práticas no ensino superior para alunos com autismo. Que legal. Assim, as duas propostas muito interessantes, tanto a primeira quanto essa agora. E eu acho que é importante até ressaltar que o número de alunos autistas estão chegando em todos os níveis de escolaridade. Sim. Né? Na educação infantil, por exemplo, a gente tem uma média de 3 alunos por turma que são autistas. Né? Ainda não há uma definição por que disso está acontecendo, né? Vários fatores aí estão envolvidos nisso, né? Fatores ambientais, alimentares e até mesmo, né, genéticos. Mas a gente tem que aprender a lidar com isso e estudar mais sobre isso, com certeza. Acho que você vai trazer muita contribuição aí para esse trabalho junto aos autistas no ensino superior. E a nível assim, de quantificar mesmo, que na primeira aula, né, que a gente teve sobre revisão de literatura, que foi com a professora Lucrécia, que de fato foi uma aula assim, maravilhosa, um divisor mesmo, para nós vermos nas plataformas sobre os artigos. No meu projeto inicial, no ensino superior, de acordo com o INEP, existia-se 2.000 autistas no território brasileiro no ensino superior. O último dado de 2023 é que esse número sai de 2.000 e nós vamos para 6.000. Ou seja, a cada ano, 2.000 alunos com autismo estar no ensino superior. E aí, a meta, é óbvio, né, que é uma equação lógica, que, à medida dos anos, esses alunos cada dia mais estarão no ensino superior. E aí, galgando educação infantil, anos iniciais, finais, médio, e chegando aqui no ensino superior. Legal. E aí, Felipe? Eu estava pensando aqui justamente no CAIP. Eu acho que provavelmente, né, vocês vão estudar isso mais a fundo para tentar encontrar os motivos, né, Paula, das pessoas com autismo terem o acesso à universidade, terem o acesso ao próprio ensino médio, né? Eu acho que tem muito a ver, provavelmente, com o acolhimento dessas instituições, o preparo dessa instituição. E, aliás, antes dessa pessoa chegar na universidade, ela tem que saber que ela vai ser bem acolhida. Então, como que ela vai fazer isso, né? A universidade precisa, através da publicidade, divulgar esse tipo de acolhimento. Por exemplo, o CAIP, que a gente tem um leque de possibilidades de ajuda mesmo para nós alunos. E é importante a FOA fazer esse trabalho de divulgação através do acolhimento dessas pessoas para elas se sentirem bem-vindas, acolhidas e reforçar a capacidade que elas têm, a autonomia que elas terão aqui. Eu acho que isso provavelmente está ligado ao crescimento desse número, né? Exatamente. Posso dar um spoiler da minha? Claro! Nesse momento já estamos, né? Fazendo esse marketing, né? Vamos lá. Então, isso que o Felipe fala é muito importante, porque para a pessoa com autismo,
ela precisa de uma organização. Então, quando eu estou falando do adulto no ensino superior, é uma questão bem clara que ele sabe que ele tem que estudar, quais são as disciplinas. E isso que você fala entra na lei de acessibilidade, que a partir do momento que esse aluno, no ato da matrícula, já existem ações de acessibilidade que ele precisa estar integrado nesse processo. Então, uma coisa que eu coloco na minha dissertação é essa, que o aluno fez a matrícula, ele já precisa de receber um mapa do campus, que eu estou falando de Unifoa, que é um campus grande. E bonito, né? Maravilhoso. Ai, nossa, aconchegante. Então, ele precisa de saber qual é o laboratório. Então, por exemplo, ele faz ciências biológicas, né, que é aqui no 14. Mas ele vai em outro laboratório, como é que a gente faz? Esse aluno precisa estar organizado Como nesse ele vai sentido. se localizar, né? Exatamente. E ele precisa explorar esse espaço, né? Porque a gente tem clube, a gente tem, né, academia, a gente tem laboratórios, a gente tem bosque, a gente tem uma possibilidade de ambientes que ele precisa explorar, né? Faz parte da experiência acadêmica conhecer o campo. E essa socialização é importante para ele. O autista precisa disso, né? Vocês que Precisa. trabalham mais com isso, têm mais expertise do que eu em relação a isso, né? Acho que eu tenho um sobrinho que é autista. Só que ele é um autista grave. Ele não tem como se alfabetizar. Mas ele tem um ritmo, uma rotina. Sim. Né? A rotina é importantíssima para eles e eu percebo que até estudando, a parte gráfica é uma coisa que ajuda muito o autista, né? Então, os mapas mentais, né? A gente já percebe que a gente precisa de estar fazendo essa orientação mesmo. Então, eu acho que é muito importante esse tema que você trouxe aí com o mestrado. Eles colocam que os colegas sabem que eles são autistas ou não? Alguns sim, alguns não. Porque eu, assim, pelo menos no curso de enfermagem, eu não sei. Vamos lá. No início desse processo, lá no CAIP, quando o aluno se autodeclara, nós fazemos contato com ele. Para saber o que ele precisa, como orientar, e os professores são informados sobre aquele aluno, que ele tem, o que ele precisa. Mas é uma questão do cotidiano de sala de aula, nós percebemos aqueles alunos que já fazem ali o grupo, porque, por exemplo, né, você é professora, você também, o Felipe futuramente vai ser mestre, vai ser professor, né? Nós vamos propor a leitura de um texto, façam um grupo. As pessoas já vão se acomodando. Mas o autista, ele não vai fazer isso. Ele vai ficar ali esperando. E aí o professor já vai pensando assim, o que está acontecendo aqui? Na hora da apresentação, a gente sabe que tem aqueles alunos que já vão para frente, já são articulados, outros já, né, com ansiedade vão tremendo, mas o autista, ele vai ter essa dificuldade de fazer essa apresentação, porque uma das características é o contato visual. Se ele não faz contato visual, né, vamos pensar nessa roda de conversa, ele vai fazer numa turma com 30. Então, automaticamente, o professor vai percebendo alguns detalhes, que aí eu vou usar aqui um outro autor, né, que é Ginsburg, que é um historiador. Ele fala dessas pistas que o aluno deixa, que nós, enquanto docentes, precisamos perceber. Porque são essas pistas que tornaram a minha dissertação como prática. O que esses professores fazem para esses alunos, para que eles se sintam nessa categoria da acessibilidade, se sintam pertencentes nesse processo. Basicamente é isso. Ai, que legal. Tá vendo, Felipe, Muita como nós coisa estamos interessante, aprendendo aqui de diferente. Viemos aqui saber da sua dissertação e que maravilhoso. Material lindo, né? Material e talvez lindo. para o futuro passar a pensar nos acadêmicos em relação a esse tema, né? Em outra oportunidade eu conversei com a Lucrécia sobre direitos humanos e cidadania, de incluir esse tema, talvez no futuro, numa disciplina comum de todos os cursos, para ensinar mesmo nós acadêmicos ao acolhimento, né, das pessoas nas suas mais diversas formas, né? Porque isso também faz parte. Porque né? a gente precisa de ter, eu não sei se esse é um termo feliz que eu vou dizer, mas um pouco mais de paciência. Porque assim, eu estou lidando com trabalhadores que atuam de manhã à tarde, na enfermagem fazem plantão, e aí faço um trabalho que é correr, mas eu preciso de incluir esse aluno, porque existe uma lei que fala sobre isso. Né? Ele precisa de ser acolhido dentro da especificidade dele.
Então, vou usar um nome fictício, tá? Se o João ele não apresenta o trabalho, mas o João talvez domina muito o Canva, porque ele tem um hiperfoco aí. Então, esse grupo aproveita esse hiperfoco e dá essa atribuição para ele. Às vezes, o Joaquim, ele não consegue apresentar, ele não é bom no Canva, mas ele é bom para redigir texto. Então, o grupo, percebendo essas pistas, pode dar essa atribuição para esse aluno e ele vai se sentir incluído neste processo. Mas compreendendo, gente, que o conceito de inclusão, eu falei que eu falo demais. A gente amplia esse leque de possibilidades. Porque eu não estou falando a inclusão da pessoa com autismo. Eu estou falando a inclusão de todos. Isso que o Felipe fala é muito importante. É eu observar o outro e me adaptar também. Se eu saber da limitação dele, mas quais são as potencialidades dele. E Sasaki vai dizer isso nas literaturas quando ele fala de inclusão desse processo, que todos devem estar inseridos nesse processo. E aí a gente entra com uma outra questão, que é o DUA, que é o Desenho Universal da Aprendizagem. Eu não vou fazer adaptação para o Lucas, eu vou fazer adaptação para todos. E o seu produto, Lucas? Qual é o seu produto do mestrado? O meu produto é uma oficina para os professores, da onde eu trago esses dados e as práticas dos professores do Unifoa que eles fazem com os alunos, que é uma coisa assim muito legal. Não sei se eu posso falar. Dá um gostinho só. Já que você ainda não defendeu, só um gostinho pra gente. Então, uma das questões que acontece é na semana de provas. A semana de provas para qualquer aluno traz desconforto, traz ansiedade. Ele pode falar, ele é aluno. Acabei ontem as provas, mas ainda fica um resquício da ansiedade, né? Noite mal dormida. Será que eu acertei? Ainda nem descansou. Não descansou, não. Será que eu acertei? Será que eu errei? E aí, o que nós observamos nesse processo? Que a pessoa com autismo, a interpretação dela é literal. Se tivesse aqui na porta assim, abaixe a maçaneta e ultrapasse. Ele ia se abaixar pensando que ele tinha que abaixar. Então, quando vem um texto do professor, ele tem que ter, como eu falei do Ginsburg, né, essas pistas, essa sensibilidade de pensar que interpretação esse texto vai trazer para o meu aluno. E aí, o que acontecia? Vinham-se textos grandes e a gente tinha que fragmentar para que ele compreendesse. Então, uma prática que teve sucesso no curso de design é que os professores gravavam um áudio com uma explicação sobre o enunciado. E aí, na hora da prova, o nosso setor tem um celular, a gente pegava o celular com a explicação do professor. Olha, fulano, nessa primeira questão, lembra da nossa aula? Tá falando disso, disso, disso. O que eu quero de você é isso, 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 isso. E aí ficava muito mais fácil o processo, essa comunicação, que o professor estava na sala com os alunos e ele estava fazendo prova com a gente no CAIP. Muito bacana. Nossa, muito interessante, muito interessante mesmo. Já estamos Felipe, aqui curiosos para saber. E quais os impactos que teve desse tema que você abraçou até agora na sua profissão, na sua atuação? Ai, gente. Na terapia, o meu psicólogo fala assim, o Lucas profissional, ele tá em evidência, né? Porque, de fato, vou usar uma fala bem romantizada agora, o mestrado era um sonho, que há muito tempo eu estava projetando esse sonho. Tentei em algumas instituições federais, mas por questão de localidade, de ficar pensando, eu sou um pouquinho preguiçoso, assim. Deslocamento. Exatamente. E aí eu conversei com um amigo que ele fez um mestrado federal. E eu falei assim, mas, Karen, dinheiro, vamos falar de dinheiro. Ele falou, Lucas, eu gasto X. Quando eu fui ver, era o valor de um mestrado pago. Eu falei, então, entre um e o outro, eu faço na minha cidade, que eu tô aqui e consigo me organizar. Estamos empatados também. Foi a mesma coisa que eu fiz.
Porque aí você tem também menos o estresse da viagem, Exatamente. de pegar a estrada, né, o deslocamento. Porque eu fiz essa mesma conta que você fez, Lucas. A gente vai gastar com alimentação, estadia, às vezes, com aluguel de algum lugar para você ficar. Então, de qualquer forma, quando você põe na ponta do lápis, é muito melhor a gente fazer dentro da nossa cidade. É um mestrado de qualidade, que eu também me informei com outras pessoas. Nota né? 5 na CAPES. Exatamente. Então, assim, por que não fazer aqui, né? Ao invés de ficar... Olha só quanta coisa que você, né, deixa para trás, né? O trânsito, o estresse, para a gente que tem que descer serra. Exatamente. Né? E então... uma das questões é essa flexibilidade, porque num mestrado acadêmico, que geralmente é um federal, nós temos que ficar à disposição da universidade. Então, deixa eu desenhar isso daqui, porque dá a impressão assim, na FOA é de qualquer jeito. Não. O que acontece? Se a universidade colocou segunda e sexta, eles não querem saber. Eu tenho que estar lá segunda e sexta. E nós da educação, né, que ganhamos super bem, a gente trabalha em vários lugares para suprir essa renda. Então, assim, eu estou falando de Unifoa nessa praticidade. Sim. Nós temos aula na sexta-noite, eu vou falar da minha turma, tá? Porque eu posso falar aqui... Não, ainda continua assim, a grade é a mesma, porque pode eu posso falar em e coisa, sábado, né? E sábado, o dia presencial. todo. Então, assim, a gente trabalha em vários lugares, está cansado, e era um ânimo estudar na sexta. Porque vinha com muitas novidades. E estar aqui aos sábados não era desconforto algum, muito pelo contrário. Era uma discussão rica, porque eu falo isso lá na escola, tem um professor meu que eu contaminei ele tá aqui no mestrado. Ai, que legal. E ele tá assim, adorando. Toda segunda-feira ele chega, Lucas, eu aprendi isso, Lucas foi desse negócio. Ai, que delícia. Muito bom. Os impactos, né? Vamos lá. Então, vocês que estão nos assistindo, olha só quanta coisa boa que temos aqui no Unifoa, né? Verdade. Que o Lucas está colocando pra gente. E os impactos hoje são, primeiro, eu já era uma pessoa crítica, mas hoje a minha criticidade, ela aumenta nos processos da educação, porque nós precisamos refletir a todo momento. Então, quando eu estou no meu conselho de classe e eu olho algumas situações, o mestrado me faz analisar dados, indicadores. Então, o que esses números estão me dizendo? E levar os meus professores para refletir. E aí, com os teóricos que a gente estuda, eu fiz isso mudanças na escola. Na escola, a gente tem uma concepção de uma escola tradicional, de sentar um atrás do outro, então eu surtei pedagogicamente. Falei, a partir de hoje, está todo mundo sentar em dupla. E aí os alunos assim, Lucas, o que está acontecendo? Por que a gente está sentado em dupla? E aí eu fui com embasamento teórico dizer, as literaturas dizem que quando eu trabalho em dupla, eu estou trabalhando em cooperação, eu vou estar auxiliando um outro amigo, a pedagogia de pares é importante hoje. E aí qual foi o retorno dos professores? Lucas, a minha turma está mais calma. Eu consigo fazer jogos na escola. Então, os impactos são grandes. E aí, uma outra coisa que vale reforçar é porque quando a gente vai ver a linhas de mestrado, a gente vê um grupo específico. Então, mestrado em educação, só professores. Aqui não. Aqui a minha rede de apoio, eu estudei com dentistas, eu estudei com médicos, eu estudei com engenheiros, e na hora da discussão era muito legal. Enfermeiros. Ampliação. Ter, né? Tinha. Tem médicos na minha sala também, enfermeiros. Isso multiprofissional, né? Isso, é multiprofissional. E traz uma visão muito ampliada. Exatamente. De vários setores que são importantes.
né? Saúde, educação, meio ambiente. Então, acaba que isso, assim, eu venho para cá sábado, eu me sinto renovada. É isso que eu ia te perguntar, esse processo pelo qual você passou para escolher a FOA, para fazer o seu mestrado, essa questão do multiprofissional deve ter aguçado a sua vontade de fazer aqui, né? De ter entrado aqui no mestrado. Sim, eu fiquei curiosa, falei assim, eu já até conhecia outras pessoas, conheço pessoas que trabalham e que estudaram aqui, então fiz essa pesquisa, perguntei como é que era, e vim, né, fiz a prova e tudo, vim para estudar. E realmente, assim, é muito legal. E a gente formou, né, o nosso grupo, nossa turma, eu falo que a nossa equipe de mestrado é uma equipe, assim, que interage muito bem, mesmo a gente sendo de áreas totalmente diferentes. Né? Então, eu, por exemplo, eu faço meus trabalhos, às vezes, com um enfermeiro, outra hora eu faço com um médico, superintendente do hospital, e eu acho que isso acaba ampliando muito a nossa visão, né, frente aos desafios do nosso dia a dia, tanto na educação quanto nos outros setores. Com certeza. As experiências profissionais também, né, Sim. que eles colocam agrega, no dia a dia, né? agrega. Sim. Como é que você ficou sabendo do nosso mestrado? Então, eu fiquei sabendo por uma amiga que tinha estudado aqui. E já conhecia também algumas pessoas que trabalham. Então, a partir dela, me surgiu o desejo. Já tinha esse sonho, já tinha feito várias provas, mas realmente, o que o Lucas colocou, nós que trabalhamos, né, em educação, é bem desafiador, né, a questão salarial. Então, a gente trabalha em 2, 3 lugares, né? E estar num mestrado público hoje realmente não é para um perfil de trabalhador. Ele não atende um perfil de trabalhador. Né? Então, a FOA, ela me trouxe essa perspectiva de fazer um mestrado, de estar aqui presencialmente, que eu acho muito válido. A nossa plataforma digital também, que tem todas as disciplinas, com aulas, né, com bibliografias que são importantes para esse estudo. Então, eu vejo assim, eu me abriu uma nova janela estar aqui, sabe? E eu pretendo não parar. Pretendo depois... É uma escadinha, não pode né? parar. É uma escadinha. É uma escadinha para no futuro, quando você abrir o seu Lattes, vai travar seu computador. Lá em casa eu não abro o Lattes da Lucrécia, nem do Carlos Marcelo, porque trava o computador. Trava. Eu acho que é o sonho de qualquer pessoa, Com né? certeza. Porque é um caminho muito difícil, né? Você tem que ter... No meio desse caminho aí, eu terminei também na PUC uma pós de psicologia positiva. Que legal. No meio disso tudo. Nossa. Que legal. Ainda terminei também. Porque a gente vai... eu acho que nós, né, que somos profissionais que buscamos sempre, né, melhorar a nossa qualidade, a qualidade daquilo que a gente oferece, isso só acontece através de conhecimento. Com certeza. Não tem outra alternativa. Agora, uma curiosidade minha, né? Eu estou no 6º período, então eu sou acadêmico, né, da graduação. Eu penso no mestrado, eu penso na minha residência, eu penso nesses processos seletivos que eu preciso de ter pontuação, eu preciso ter experiência com ensino, né, Lucrécia, com pesquisa, eu preciso ter experiência na extensão. E eu vejo que colegas de outras instituições têm essa dificuldade de estar perto de se formar, Lucas, e não ter nada. Não ter certificado de pesquisa, de não ter certificado de então extensão. Aproveita e fale do projeto que nós ganhamos do CNPq. Sim. Fale para eles. Eu entrei, como eu tenho outra graduação, então eu tenho uma certa experiência, né? Eu sei que a gente precisa ter uma boa... como se fosse uma pastinha de certificados, porque esses certificados vão te ajudar a acessar lugares especiais como o mestrado, porque nem tudo é só prova, você precisa fazer prova, você precisa comprovar a sua participação, experiência. E aqui na FOA a gente tem muito incentivo, né? Eu no 6º período eu acumulo mais de 1.000 horas de atividade complementar. Tem certificados tão importantes como o PET Saúde que o MEC até impõe um limite de horas. Então, eu ganho meu certificado de 400 e poucas horas porque aquilo ali é um estágio, teoricamente, né? Sim. Você atuou ali na Secretaria Municipal de Saúde, você teve vivências lindas ali por muito tempo.
Então, eu brinco que eu entrei nessa graduação nova de enfermagem com esse propósito. Isso aqui é uma passagem, além da minha capacitação de enfermeiro, de me tornar enfermeiro e aproveitar esse processo mesmo da graduação, porque eu preciso ter conhecimento para atuar na assistência, que é a minha vontade. Mas, por outro lado, eu preciso ter ali outros caminhos que vão me facilitar, inclusive, ter um retorno financeiro bom. Né? O mestrado é um deles. Eu preciso ter um mestrado para ser um professor. Sim. Então, eu penso nesses certificados. E aí, eu tinha um sonho. Aí veio o PET, né, Lucrécia? Eu preciso aplicar. E aí, o CR Conta. Então, a minha determinação dentro da sala de aula, né, a vontade de estudar, isso tudo conta. Aí consegui entrar no PET, concluí o PET. Aí o próximo era participar de um PIBIC, consegui o PIBIC. Aí o meu sonho era o PIBIC do CNPq, que tem um alcance, né, Lucrécia, muito importante. Isso é muito importante para o nosso currículo. E aí, recentemente, eu e a Lucrécia submetemos um projeto que a gente vai analisar a contaminação do Rio Paraíba por escória, pela escória, e o desdobramento na saúde pública das cidades que são que passam, né? Paraíba passa por essas cidades. E o nosso projeto foi aceito. Então, eu sou bolsista do CNPq hoje. A gente começa a desenvolver esse projeto muito bacana, de peso, né, Lucrécia, de muita importância. E vai ser mais um certificado que eu entendo que vai me aproximar mais ainda do mestrado, né? Com certeza. Porque eu estou aqui pensando, você já está dentro da saúde e da educação aí. Sim, já está dentro do tema do mestrado. Legal, né? E o que acontece? O Felipe, nós estamos com um aluno do mestrado que já está junto com ele na pesquisa. Que então, legal. é o mestrado, junto com a graduação, e o professor, tanto da graduação quanto do mestrado. Então, o apoio que ele vai ter, né, para desenvolver a pesquisa, nós estamos com 2 engenheiros e 2 enfermeiros para ajudar nessa pesquisa. É o networking, que hoje você não consegue fazer nada sem, né, Exatamente. conhecer as pessoas. Vou conhecer uma pessoa do mestrado, igual eu já conheci várias outras pessoas ao longo desse meu caminho, de perguntar, Paula, como que você fez? Né? Qual foi o processo para entrar no mestrado? Foi difícil? Você teve dificuldades? O que você acha que faltou na sua experiência? Então, eu ter essa oportunidade, como agora estou tendo, mais dessa oportunidade, me aproxima cada vez mais desses degraus, né? Com Dessa certeza. escadinha. Isso é muito Verdade. importante porque, assim, inicialmente nós precisamos de ter um projeto em vista. Se eu não tenho essa experimentação de escrever na graduação, né, que algumas vezes acontece, vai postergando isso e deixa lá para o último período, se eu estou num lugar que não me provoca a escrever, porque nós estamos falando de uma escrita científica. Não é uma escrita de geladeira, né? Meu filho, vai tomar um remédio. Sim, não verdade. é. Eu preciso de estar embasado. Isso era uma coisa que o meu orientador ele falava muito comigo. Lucas, tudo que você falar tem que ter alguém embasando a sua fala. Porque aí você ainda não está se Verdade. achando. Né? Daqui a pouco vai se achar, mas E por é- enquanto. Ainda não. Ainda não. Mas é muito importante você estar numa instituição que te provoca a escrever. A gente vai ter aí o congresso, né, de Tudo é Ciência, que nós Sim. somos provocados a submeter os nossos trabalhos. Nós somos provocados a escrever e essa experimentação é que os discentes têm. Porque quando eu vou fazer o meu projeto, eu já sei o que é uma introdução, eu já sei definir um objetivo, né? Eu lembro das aulas da Lucas e falo, gente, negócio de título com mais de 15 palavras, isso nem existe. É a folha inteira, praticamente. Já virou uma música. Então, perigoso, como né? que eu vou delimitar um tema? Isso é importante. Onde eu vou pesquisar? E assim, eu conversando com os alunos lá no CAIP, tá? Sobre essa revisão de literatura, né? Essa revisão integrativa, na minha graduação eu não tive isso. Eu fui aprender isso no mestrado. E como isso auxilia nós na escrita, no desenvolvimento do nosso trabalho. Porque quando eu vou fazer a minha revisão de literatura, eu sei os autores que estão dialogando e o que eles estão falando. Porque quando eu fui fazer a minha pesquisa, fica mais fácil, porque eu vou buscar nessa referência. E é isso que o Felipe faz. Saber procurar, né? Exatamente. Tem gente que Aonde tem eu vou dificuldade, procurar? Por exemplo, nos foi ofertado plataformas da saúde. Mas e a educação?
E as outras áreas? E é uma coisa que nós temos que pensar e refletir. Porque se eu vou fazer um marketing de graça, tá? Se eu fazer assim, uma busca no Google, vai aparecer lá 15 mil artigos. Mas será que esses artigos são de confiança? Pois é. Da onde que saíram esses artigos? Imbuída isso, enquanto vocês falavam, o manejo do mestrado, a felicidade é esse produto. Porque, assim, nós estudamos e a gente tem que oferecer algo para a sociedade. Não é um processo egocêntrico. Eu não estou pensando só no título. Mas como eu posso contribuir para o outro? Então, quando você fala da sua pesquisa, né, sobre essa água contaminada, que produtos que saem daqui? Eu pensei em N possibilidades. Sim, o nosso primeiro trabalho, eu liguei para ele e disse, Felipe, terminando as suas provas, o nosso primeiro trabalho é fazer uma revisão. E aí ele pegou e falou assim, mas eu já estou pegando artigos internacionais, porque o Felipe ele tem uma saída boa aí, ele é bom no inglês, então ele já está procurando nos artigos internacionais o que estão falando sobre, o que se fala, né, Porque Felipe? você vai aprendendo, inclusive, Sim. né? Você vai... Imagina, eu vou falar sobre escória, né? Eu vim do direito e agora estou na enfermagem. Eu não tenho acesso à escória. Só que você é desafiado. Eu falei para a Lucrécia, como que eu vou saber? Preciso primeiro descobrir como que é escória em inglês, porque eu nunca ouvi essa palavra em inglês. Então, eu descubro o que é escória em inglês e vou procurar na Europa, se eles têm siderúrgica, se eles têm na Austrália, para ver o que eles estão passando lá, Até né, pra Lucrécia? comparar. Isso, né? nós Porque- vamos fazer uma revisão, na verdade, uma revisão sistemática. A gente vai fazer um pouco maior, porque vai dar um pouco de tempo, né? Porque a gente tem um tempinho aí para fazer. Enquanto todo esse processo, porque a gente não vai precisar do comitê de ética, a gente vai cuidar da água, Sim, então não vai precisar. Mas a gente precisa, eu também tenho que conhecer isso, porque eu também não sei tudo, a gente não sabe tudo. Eu nunca Pode fiz falar. nenhuma pesquisa sobre escória. Agora, eu acho que o que mais as pessoas querem saber, sabe, Lucas? Você que já está, né, finalizado praticamente aí. Esse ano sai. Como que, Sim, esse ano. como que você fez para conciliar sua parte pessoal, profissional e mestrado? Porque eu acho que isso é a grande curiosidade de todo mundo, né, que quer fazer mestrado. Eu vou utilizar as palavras do meu terapeuta. O Lucas profissional feliz, o Lucas familiar feliz e o Lucas afetivo triste. Não sei como fica tudo bom, né? Você é Porque natural a gente da não pode estar 100%. E aí, nesse momento, eu vou utilizar um outro autor que é nova, que é um educador de Portugal. Muito bom. Ele é maravilhoso. E ele fala que essa escolha do mestrado, do doutorado, isso precisa de me ofertar prazer. Isso não pode me causar sofrimento. Eu escolhi fazer o mestrado. Eu poderia estar em casa, É o seu propósito. poderia estar dormindo no meu sábado, poderia estar na academia, mas eu escolhi estudar, né? E esse processo, a gente tem que abrir mão de algumas coisas, como qualquer ser humano. Então, precisei de me organizar, compreendo que, assim, não fui um profissional que fiquei dando migué no serviço, tá, gente? Não dei migué no serviço, mas o meu sábado, o meu domingo era dedicado para essas coisas. Então, no mestrado, essa pegada da pós-graduação é muito legal, que a gente faz os trabalhos em sala. Tem esse negócio de casa, né? Em sala. Exatamente, é isso. E quando tinha um trabalho para ser apresentado, tinha esse espaço de 15 dias, porque eu estava com vários profissionais, que nós nos reuníamos virtualmente, acertava, fazia o Canva, cada um compartilhava, estudava a nossa parte e apresentava. Então, assim, como eu consegui conciliar isso tudo? Abrindo mão dos meus finais de semana. Então, vamos produzir sábado? Vamos produzir sábado. Então, separava os livros e aí, vamos embora ler e vamos embora. E a gente conseguiu. Não adoeci, não desenvolvi ansiedade e tá tudo bem. Tá tudo Tá bem. tudo indo. Então bom, vamos bacana. para os finalmente agora, as últimas perguntas, Nossa, tá? já? A gente começou a falar agora, gente. Vamos lá, Paula, a sua última pergunta para o nosso querido Lucas. Então, quais serão os seus próximos passos, Lucas?
Posso chorar agora? Pode. Agora é hora da emoção. Já que a gente vai finalizar. Gente, falar de educação para mim me comove e me move muito. O Paulo Freire, ele fala que não se nasce professor. Eu discordo dele, mas quem sou eu na fila do pão para discordar de Paulo Freire? Mas educação, eu amo discutir educação. Então seria muito superficial da minha parte parar por aqui no mestrado. Eu penso em fazer um doutorado, um pós-doutorado e investir em inclusão, porque é onde eu sou apaixonado. Falar de acessibilidade, falar de inclusão, falar de adaptação, hoje isso me move muito, porque em escolas, né, que eu atuo, eu percebo que os professores têm essa dificuldade. Tem essa dificuldade porque na formação deles, lá na base, na licenciatura, eles não tiveram contato com isso. Então, eu falar de inclusão para um pedagogo é muito fácil. A gente se esbarra em questões de legislação, de história. Sim. Mas eu falar de adaptação para um professor de língua portuguesa é difícil. Porque ele domina a língua, mas ele não domina a alfabetização. E esses alunos lá no 6º ao 9º precisam ser alfabetizados. Professor de matemática, ele consegue dominar as equações do 2º grau, do 1º, a incógnita. Mas que dificuldade que eles têm de colocar um número para fazer uma operação simples com um palitinho. Então é aí que eu me vejo contribuindo socialmente, falando e respirando educação e inclusão. Ai, muito bom. Fala poderosa, né? Felipe, agora é a sua vez, a sua última pergunta. Para quem vai a sua última pergunta? Paula, eu quero conselhos. Eu quero conselhos. A gente, perto do final da graduação, a gente fica preocupado, né? Eu preciso me formar, eu quero trabalhar. E aí tem um imediatismo, né? Da pós-graduação. Eu vou fazer pós-graduação em atenção primária ou em urgência e emergência. Ai, meu Deus, tem um mestrado também. Que conselho você pode dar para uma pessoa que está na graduação, na altura que eu estou, já para lá da metade, em relação a balancear essa ansiedade pelo primeiro emprego, mas a continuação da busca da capacitação, né? E aí eu digo do próprio mestrado mesmo. Então, vou montar minha tendinha. Né? Aqui, vou montar minha tendinha agora. Olha, eu vou te dizer uma coisa, Lucas. Lucas não, Felipe. Já estou trocando até os nomes, desculpa. Felipe. O que acontece? Eu mesma fui uma pessoa que eu fiz a minha graduação, fiz acho que 3, 4 pós-graduações, e parei aí. E fiquei com essa semente do mestrado plantada em mim durante muito tempo. Que eu fui adiando, até chegar esse momento que eu estou aqui, já realizando o meu sonho. Conselho que eu te dou, não pare. Dessa graduação, veja a pós-graduação que mais, né, te chama a atenção, que você acha que vai para a área que você gostaria mais de atuar. Porque uma coisa que o Lucas falou que é importante, a gente tem que gostar daquilo que a gente faz. Né? Eu amo educação, então eu estou nisso e não me vejo assim parada ainda, apesar de já ter tempo até para aposentar. Mas eu vejo que é não parar. Hoje eu me arrependo de ter parado. Então não pare e depois você já vai para o mestrado e dá continuidade, porque eu penso que a única coisa que ninguém tira da gente é o conhecimento. Com se certeza. Você pode, né, se a gente fizer uma analogia trágica, a pessoa pode tirar sua vida, o seu dinheiro, pode tirar Sim. tudo seu, mas o seu conhecimento é sempre seu. Então, assim, não pare. Continue, faça aí linearmente os seus estudos e busque com afinco que você vai chegar lá e vai conseguir. Eu admiro muito jovens, né, como você. Obrigada. Que Obrigada. estão aqui, né, buscando, né, saindo de uma área tão diferente que é advogado sim, para o direito, para a enfermagem,
né? Que é uma área que exige mais cuidado, né? Um olhar diferenciado que bate muito com a gente da educação, né? Porque cada paciente é um paciente, não é? Cada aluno é um aluno. Então, assim, eu vou te dar esse conselho. Não Adorei. pare. Muito bom. Tá? Posso Obrigada. só... Eu sei que a gente tá apertadinho no tempo, Sim. mas quando a Paula falava me veio em mente uma literatura de Platão que é o Mito da Caverna. E eu quero finalizar ele aqui. Felipe, muitas pessoas terminam a graduação e ficam projetados olhando para a parede. O que está acontecendo lá fora? Mas quando você sai da caverna, você vê muitas possibilidades. E agarre essas possibilidades. E você que está em casa, que está olhando para a parede, pensando, saia para fora e vá atrás dos seus sonhos. Muito obrigada. Eu acho que a gente tem que falar, né? Eu acho que o Unifoa e a gente é a parceria de sucesso. Isso aí. É a gente buscar realmente o crescimento profissional. Você falou do profissional, o profissional vai se abrir para você. Porque para quem estuda, para quem busca conhecimento, não falta oportunidade. Verdade. Com certeza. Gente, muito obrigada, Eu que Lucas, agradeço. por ter aceito o convite. Felipe, muito Imagina, obrigada prazer. por ter aceito. E a Paula também, muito obrigada Prazer. por tudo. E a vocês que estão em casa, muito obrigada. E vamos aguardar o próximo episódio do podcast, que está sendo maravilhoso.